Quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Oh, glória! É uma grande alegria estar aqui ministrando, apesar de esses vários anos, é a primeira vez que eu ministro num derramai. E é especial para mim porque foi no primeiro derramai que o Espírito Santo compartilhou o desejo que ele tinha. Obrigado, meu amigo. Isso é uma bênção, né? E foi um dos primeiros derramais, em uma vigília que a gente fez, lá com a igreja do pastor Carlos, em uma daquelas barracas ali, que o Senhor compartilhou esse desejo. E ele compartilhou. Depois que a gente ministrou, quem pregava na noite era o pastor Carlos, nosso amigo. E naquele momento de oração, a gente ministrou primeiro, né? Nós louvamos, e no momento de busca, e abrindo um grande parênteses, viu? Esse negócio de que músico é cru, aqui na Manancial não tem isso não. Os músicos daqui, eles são cheios do Espírito Santo, porque nós somos levantados para fazer a diferença. E aí no momento da oração, eu me lancei no pé do altar e comecei a pedir ao Senhor que Ele me enchesse, que Ele me usasse. E como eu era muito novo na fé, a gente está falando de 9 anos atrás, 8 anos atrás, então eu pedi, Senhor, revela o que Tu queres a mim, porque até o momento, na minha cabeça era só tocar. E aí o pastor Carlos foi usado, ministrar na minha vida e disse, meu filho, eu quero te usar na palavra também. E é especial para mim estar aqui, porque em outros cantos eu já preguei, mas hoje, num derramai, aquela palavra ela está se concretizando em um derramai. Juízes, capítulo de número 2, verso de número 7. Todos acharam? Tem alguém aí? Diga aí, espere por mim, viu? Rapaz, os homens estão crentes mesmo, hein? E diz assim a palavra do Senhor. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que viveram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, tendo 110 anos de idade, e o sepultaram no termo da sua herança em Tima, no monte de Efraim, no lado norte da colina de Gaás. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou outra geração, depois deles, que não conhecia ao Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram mal à vista do Senhor e serviram Baalim. E eles abandonaram o Senhor, Deus dos seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estava ao seu redor, e se inclinaram diante deles e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. E a ira do Senhor acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de espoliadores que os espoliaram, e ele os vendeu às mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiram mais ficar de pé diante dos seus inimigos. Versículo de número 15. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles, para o mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes havia jurado, e eles ficaram sobremaneira aflitos. Guarde esse versículo de número 16. Todavia, o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos daqueles que os expoliavam. Amém?
Eu pretendo ser bem breve, até porque do tempo, mas eu preciso introduzir vocês nesse texto para que a gente possa entender todo o contexto. Quando Josué, sucessor de Moisés, ele vem a falecer, e também os anciões que viram todas aquelas maravilhas que o Senhor fez por eles, a Bíblia fala que se levanta outra geração, uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que não tinha ouvido falar dos feitos de Deus. E aquela geração, ela faz o que é mal aos olhos do Senhor. E conforme aquela geração faz o que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor a entrega nas mãos dos seus inimigos. E aí o que acontece? Eles vão e os inimigos começam a vencer Israel. Começam a despojar Israel, começam a afligir Israel. E Deus, como bondoso que Ele é, no verso de número 16 ele fala, e Deus levantou juízes. O que eram esses juízes? Os juízes eram pessoas levantadas por Deus, primeiro, para libertar o povo da opressão. Então os juízes eram homens e mulheres que foram levantados por Deus para libertar o seu povo da opressão. E mais do que isso, não só libertar o povo da opressão, mas guiar o povo ao Senhor. Porque a gente vai ver que todas as vezes que era levantado um juiz e o povo era liberto, a Bíblia vai dizer que o povo servia até a morte daquele juiz. E depois que aquele juiz morria, o que é que acontecia? O povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E um desses juízes que Deus levanta é Gideão. Gideão, ele é um juiz do seu tempo. E aí no capítulo de número 6, a partir do verso 12, Deus chama Gideão. E é interessante que quando Deus chama Gideão, Gideão começa a colocar várias desculpas. Dizendo que é o menor da casa do pai dele, que a casa dele é a menor entre a tribo. E o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, olha para ele e fala, vai com a força que você tem. Então a primeira coisa que eu quero te dizer essa noite, vai com a força que você tem. O Senhor tem nos chamado para fazer uma grande obra. O Senhor tem colocado o desejo em nosso coração de servi-lo. Só que às vezes a gente olha para nossas condições, olha para a nossa capacidade e acaba desacreditando do que Deus promete. Mas deixa eu te dizer, vai na força que você tem. Porque no restante do versículo ele vai dizer, não fui eu que te chamei? Não fui eu, Gideão, que te chamei? Então eu me responsabilizo por ti. Eu me responsabilizo, Gideão, apenas se coloca na posição. Deus está falando para você hoje, se coloca na posição. Se coloca na posição porque Deus ele quer te usar. Essa pergunta do pastor ela é profunda. E o que nós vamos fazer depois de hoje? O que nós vamos fazer com que aquilo que a gente tem recebido? Sabe o que nós vamos fazer? Declarar liberdade aos cativos. Porque nessa geração nós somos chamados para ser os juízes. Deus nos chama para ser os juízes dessa geração. A gente vê uma geração perdida, uma geração que esqueceu dos feitos de Deus, a cada dia mais corrompida pelo pecado, a cada dia mais amiga do mundo. E as pessoas de fora não têm um referencial. Antigamente elas olhavam para os cristãos e diziam, esse é o referencial de pessoa que eu quero ser. Esse é o referencial de pessoa. E hoje elas olham para uma igreja corrompida, uma igreja mais entregue ao mundo do que a Deus. E elas olham e dizem, quem vai ser nosso referencial? Quem vai nos livrar desta opressão? Mas o Senhor nos diz essa noite, eu quero te levantar como juiz dessa geração. Eu quero que as pessoas elas olhem para você e você seja um referencial para aquelas pessoas. Que você venha ser um referencial para aquelas pessoas.
pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Não olhe para você, olhe para aquele que te chamou. Não olhe para você, olhe para aquele que tem te chamado e te enchido com o seu espírito. Olhe para ele. E é interessante que quando Gideão é chamado, a gente vai ler que Gideão, ele gosta de pedir umas provazinhas, né, a Deus. Mas naquele momento ele diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo que está me chamando, espera aí até eu voltar. Espera aí. E aí o anjo do Senhor diz: eu vou esperar. E ele fica lá. E o que é que Gideão vai fazer? Preparar uma oferta. Gideão, ele prepara uma oferta. Ele vai lá, pega carne, pega o caldo da carne e tudo, e chega para ele, o anjo fala assim: olha, faz isso daqui e coloca em cima dessa rocha. Aí Gideão foi e trouxe a oferta, fez como o Senhor falou e colocou em cima da rocha. E o que é que acontece? O anjo toca na rocha e dessa rocha sai fogo e consome a oferta. Quando a oferta ela agrada ao Senhor, vem fogo e consome. Quando a oferta que você traz ela agrada ao Senhor, Deus toca e fogo te consome. Sim. Deus toca e fogo do Senhor te consome. Porque ela agrada ao Senhor. E a gente vai entender que Gideão, depois disso, quando acontece isso, ele vê, é o Senhor. E aí Deus usa Gideão para vencer os midianitas e ser um libertador do seu povo. E aquele povo que estava oprimido, Deus usa Gideão para libertar aquele povo da opressão. Existe uma geração que está perdida. Existem pessoas que estão oprimidas nesta nação. Existem pessoas que a cada dia clamam ao Senhor pedindo: Senhor, socorro. A gente não vê, mas tem sim pessoas nessa nação pedindo socorro, sem forças para levantar, sem forças para poder caminhar, sem forças para dizer: sim, eu aceito Jesus. Estão esperando o Gideão. Estão esperando o Gideão para libertá-las dessa opressão que o inimigo causa. Mas ela não encontra. Então, Gideão, Deus está te chamando nesta noite. Deus está te chamando nessa noite. E é interessante que, depois de Gideão, vem outro líder, e eu acho isso muito interessante, que é outro juiz chamado Jefté. Jefté, ele foi um homem que Deus usou para livrar o povo de Deus dos filhos de Amon e ser um libertador daquele povo. Foi isso que Deus chamou Jefté a fazer. Só que Jefté viu que o inimigo era muito poderoso. Então ele olha e diz assim: Senhor, eu quero fazer um pacto contigo. E isso é muito interessante. Eu não quero me deter à história completa de Jefté, mas só essa parte que me chamou muita atenção. Que ele fala: Senhor, eu vou fazer um pacto contigo. Qual foi o pacto? Senhor, se o Senhor me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, eu vou te entregar e oferecer um sacrifício a ti da primeira coisa que sair da minha casa e for ao meu encontro me receber. Meu Deus, quando eu olhei aquilo ali, rapaz, esse cara, ele é diferente. Ele disse: Senhor, eu vou fazer um sacrifício. Se o Senhor me entregar eles nas minhas mãos, eu vou fazer esse sacrifício e vou entregar. E acontece o quê? Que o Senhor está certo. Foi e entregou os filhos de Amon nas mãos de Jefté. E aí, depois de ganhar a guerra, o que é que ele faz? Retorna para casa. Quando Jefté ele vem voltando para a sua casa, abre-se a porta. E quem vem? Sua filha. Quando Jefté ele volta feliz porque o Senhor entregou
os inimigos na mão dele, quando ele vem vindo, quando abre a porta, o seu semblante começa a mudar. E ele lembra da promessa que ele fez ao Senhor. E quando a sua filha vem dançando, se alegrando na frente dele, ele rasga as vestes. E começa a prantear. E a filha dele chega para ele: pai, por que o senhor está desse jeito? O senhor não ganhou a batalha, porque não era para o senhor estar feliz? Aí ele diz: minha filha, eu estou triste, porque eu prometi ao Senhor que entregaria para ele, como oferta, a primeira coisa que saísse da minha casa. E o que saiu foi você. A Bíblia vai dizer que era a única filha dele. Era a única filha de Jefté. E aí ele está triste, mas é interessante que ele fala assim: minha filha, eu estou totalmente triste, mas eu não posso voltar atrás naquilo que eu prometi ao Senhor. Sabe esses homens usados por Deus? Esses homens que são levados a fazer grandes coisas na presença do Senhor, esses homens mesmo que a gente tem lido nesses livros, eles são homens que não se importam com o sacrifício que eles têm que dar. Jefté prometeu, Jefté cumpriu. Às vezes a gente promete muitas coisas ao Senhor. A gente fala: Senhor, se o Senhor curar tal pessoa, eu vou ser um servo melhor. Senhor, se o Senhor me dar esse emprego, eu vou ser uma pessoa melhor na tua presença. Senhor, se o Senhor fizer isso pela minha família, eu vou ser um servo verdadeiro. E Deus faz e a gente não cumpre. Deus faz, realiza e a gente não cumpre. Quando a gente se depara com a oferta do que aquilo que a gente é pedido, a gente bota na balança e aquilo se torna mais importante do que obedecer a Deus. No domingo o pastor falou sobre questão de oferta. Bote no altar a sua oferta, bote aquilo que o Senhor tem te chamado a entregar e você não entregou ainda. Coloque no altar, oferte. Não sei se é o seu eu, não sei se é as suas vontades carnais, mas coloque no altar. Não sei se é a sua própria vida, mas coloque no altar. Você fez promessas a Deus, cumpra, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Cumpra as promessas que você faz a Deus, porque Ele é fiel. E aí o que acontece? Jefté, ele oferta a sua filha. Ele oferta a sua filha. E nisso eu aprendo. Nós temos que parar de prometer aquilo que a gente não consegue cumprir. Nós temos que parar de prometer ao Senhor aquilo que a gente não consegue cumprir. Sabe, as nossas vidas estão cheias de promessas. Quantas promessas você fez ao Senhor? Principalmente na virada do ano, a gente tem costume de prometer, né? Senhor, nesse ano eu vou ser um servo mais fervoroso. Senhor, nesse ano eu vou ser um servo que vai se entregar na tua obra. Me usa, Senhor, porque eu quero ser usado. Aí Deus vai e usa e você não cumpre o que você prometeu. Deus cumpre o que Ele promete, lhe usando, e você não cumpre o que você prometeu, ser um servo bom e fiel. Misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia de nós, Senhor. E depois de Gideão e Jefté, nós chegamos no juiz que vai ser a nossa maior atenção nessa noite. Sansão. Sansão, é interessante a história dele, que a sua mãe, ela não poderia ter filhos. A mãe de Sansão, ela era estéril. Então ela não poderia ter filhos. E o que é que acontece? Vem um anjo do Senhor e fala que vai gerar um filho nela. Ou um anjo não, perdão. Um anjo vem do Senhor e diz que um filho vai ser gerado. E ela não acredita. Mas ele, vai ser gerado um filho do teu ventre. E esse menino, ele é um nazireu. Ele é separado para mim. E aí é interessante que o anjo vem, aparece e diz isso, ela fica maravilhada e conta para o seu esposo. E o seu esposo faz uma prova de Deus, porque ele não estava acreditando.
porque ela era estéril. E ele diz assim: olha, Senhor, se for verdade isso daí, que o mesmo anjo que apareceu para ela, apareça novamente e nos dê as instruções para que a gente possa criar essa criança. E aí, uma certa vez, ela estava no campo e o anjo apareceu de novo. Ela foi chamar o seu esposo e ele falou: olha, esse menino, ele é um nazireu. Ele foi separado. Ele foi chamado para libertar meu povo da opressão. Desde o ventre da sua mãe, ele foi gerado para libertar o povo da opressão. Nestes dias, o Senhor tem gerado nos nossos corações. O Senhor tem nos gerado novamente para que a gente possa ser libertador desse povo. Nós fomos chamados para isso, irmão. Nós não fomos chamados para ficar aqui pulando, gritando, saltando e quando acaba tudo a gente viver uma vida normal. Não! Nós fomos chamados para ganhar essas vidas que estão perdidas aí fora. O Senhor está nos gerando justamente para isso, não é para outra coisa. É para alcançar os perdidos. Alcançar esses perdidos. Alcançar essas pessoas que não têm mais esperança. Que estão angustiadas de alma. Estão precisando de mim e de você para alcançar elas. E é interessante que Sansão é chamado, o anjo dá as instruções, fala que ele é nazireu, ele não pode ser dado a bebida forte, ele não pode tocar em cadáver e, entre outras coisas, não pode passar navalha no seu cabelo. E esse foi o pacto que Deus fez com a família de Sansão. E assim foi feito até que ele nasceu. E ele nasceu e cresceu. Quando ele cresce, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor o movia. O Espírito do Senhor o conduzia. Quando somos gerados para fazer coisas grandes, não somos nós que nos movemos, mas o Santo Espírito do Senhor que nos conduz. Não é mais nós que nos firmamos nossos pés e dizemos: eu vou até aqui, eu vou até ali. Não, é o Espírito Santo que nos conduz da forma que Ele quer e como Ele quer. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu vou perguntar de novo: você quer ser cheio do Espírito Santo? Então esteja preparado para se mover no Espírito. Esteja preparado para ser tomado por esse Espírito e não andar mais segundo você andava. Andar de uma forma diferente. E Sansão, ele é esse cara que foi chamado no ventre, foi gerado para ser esse libertador. Você também está sendo gerado nesses dias para ser esse libertador. E acontece algo. Sansão, ele vai e se engraça. Ele vê uma moça filisteia. Calma que não é Dalila ainda não. Ele se engraça com uma pessoa filisteia, chega para os pais dele e diz assim: pai, mãe, eu quero tomar uma mulher ali por esposa porque ela foi agradável aos meus olhos. Os pais dele: rapaz, tanta moça do nosso povo aqui, você vai se engraçar logo por uma filisteia. Só que eles não sabiam que naquilo tinha um propósito de Deus. Porque os filisteus eram o povo que oprimia. Então a palavra vai dizer que naquela união havia um propósito. E aí Sansão vai até essa moça. Ele vai até essa moça. Aí no caminho, como todos sabem, surge um leão. Um leão feroz. Um inimigo que uma pessoa normal não consegue vencer. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apodera de Sansão. E quando o Espírito Santo se apodera dele, ele rasga o leão como se fosse um novilho. Ele vence. Ele rasga o leão como se fosse um novilho. É interessante que quando nós somos chamados para fazer
uma grande obra, o Espírito Santo, ele se apodera de nós para que a gente possa vencer nossos inimigos. Quando nós somos chamados para fazer uma grande obra, aparecem inimigos na beira do caminho. E o Espírito Santo, ele nos toma para que a gente possa vencê-los. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. E é interessante que Sansão vai, mata o leão e vai de encontro à mulher dele. Vai, ajeita tudo com a família da mulher e volta para casa. A Bíblia vai dizer que tempos depois, Sansão, ele volta para firmar o contrato. Ele tinha ido para fazer o contrato. Quando ele volta é para concretizar esse contrato. E a Bíblia vai dizer que ele está no caminho indo para lá, andando, e ele vira. Em outras traduções vai dizer, ele se desvia do caminho a qual ele tinha saído para fazer. Quando Sansão se desvia do caminho, ele vai até o encontro do leão que ele havia matado e vencido. Quando ele chega lá, ele vê várias abelhas e mel dentro do cadáver do leão. Um dos votos do nazireu era o quê? Não tocar em cadáver. E vendo esse texto, eu me deparo com uma coisa muito interessante. É que quando a gente desvia o caminho, preste bem atenção nisso. Quando a gente desvia o caminho, a gente corre o risco de quebrar os pactos que a gente fez com Deus, porque a gente vai querer olhar um inimigo já vencido. Você não entendeu, eu vou lhe explicar. Sansão já havia vencido o leão, sim ou não? Sansão, ele já tinha ganhado a guerra com o leão, sim ou não? Então o leão já era um inimigo vencido. Só que quando Sansão ele desvia do caminho, ele corre o risco de cair novamente no inimigo que ele já tinha vencido. Ele desviou do caminho, já tinha vencido, não tinha por que ele ir lá. Se ele já tinha vencido aquele leão, por que ele desviou o caminho e foi olhar ele de novo? Por que você está desviando o caminho e indo olhar coisas que você já venceu, meu amigo? Por que você está desviando o caminho e indo olhar coisas que o Espírito Santo já te usou poderosamente para vencer? Não tem por que você olhar. E quando Sansão ele vai olhar um inimigo já vencido, ele vê o mel. Cuidado. Em pecados que você já venceu, o inimigo está preparando o mel. Não vai olhar de novo, não. Não vai olhar de novo, não, o que você já venceu, não. O que Cristo já te libertou. O que Cristo já fez por você. Não vai. Não vai porque o mel já está preparado, meu amigo. E é interessante que Sansão, ele quebra um pacto por um inimigo que ele já tinha vencido. Não era um inimigo novo. Não era um inimigo novo que derrubou Sansão, meu amigo. Sabe o que Deus está me dizendo? É que muitos inimigos antigos que você já venceu têm te derrubado dia após dia. Porque você tem se desviado do caminho. Porque você tem ido olhar de novo o que Deus já te fez vencer, meu amigo. E quando você vai lá olhar de novo, tem um melzinho lá preparado para você. Sabe por que essa palavra está vindo hoje? É porque mais do que te encher, Deus quer te fazer permanecer cheio. Mais do que encher a tua vida, Deus quer que esta unção flua durante toda a sua vida. Lembra do capítulo 16? Deus enviou juízes. E o que é que acontecia? Até a morte daquele juiz, o Espírito Santo era com ele. Até a morte do juiz, o Espírito Santo conduzia ele. E Sansão, ele foi chamado para ser esse juiz, ser um referencial do povo. Mas aí o que é que acontece? Sansão vai e quebra um pacto do Senhor por um inimigo velho que ele já tinha vencido e foi querer olhar de novo. Não olhe, saia.
inimigo vencido ainda derruba crente que desvia do caminho. Cuidado! Cuidado, Deus quer fazer você ser cheio, que você permaneça cheio. Mas as antigas coisas podem barrar esse processo na tua vida. Entenda isso. Entenda. E aí, depois disso, Sansão vai, faz o pacto, mas ele não conta para os seus pais. Ele pega o mel, come do mel e ainda dá para os seus pais. E aí fala que a Bíblia fala que Sansão, depois do seu casamento, ele volta para a cidade porque acontece uma desavença lá, que eu não vou me atentar. E aí cria inimizade com os filisteus. Era isso que Deus queria. Porque Deus queria libertar o povo dos filisteus. E aí Sansão está em cima do monte, e alguns da tribo de Judá vai até ele e fala assim: rapaz, por que você fez isso? O que foi que tu fez? Os filisteus, eles dominam aqui. Por que tu foi confrontar eles? Por que tu foi fazer isso? Sansão, rapaz, eu fiz só com eles o que eles fizeram comigo. Aí ele falou: deixa a gente te entregar. Aí Sansão falou: rapaz, vocês vão me amarrar, mas vocês não vão atentar contra a minha vida? Não, vamos não. A gente só vai te amarrar e te entregar a eles. Tá bom. Sansão tinha quebrado o pacto? Um dos pactos? Sim ou não? Beleza. Quando Sansão é amarrado e ele vai ser entregue aos filisteus, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E ele quebra aquelas cordas como se fosse nada. E aí, com a queixada de jumento, ele mata cerca de 1000 homens. E aí vai dizer que depois disso, Sansão, exausto, ele sente sede. Sansão é usado por Deus, mesmo depois de ter quebrado o pacto com o Senhor, e depois que ele é usado, ele sente sede. Sabe por que tu ainda é usado? Mesmo quebrando os pactos, é porque Deus quer gerar sede em ti. Sabe por que tu ainda é usado? Mesmo sendo tão falho, é porque quando tu é usado, o Espírito Santo gera sede em ti novamente. Sabe aquelas vezes que a gente chega aqui, depois de ter pecado, depois de ter feito o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor vai e nos usa, e a gente fica sem entender? É o Espírito Santo te dando tempo. Sansão, eu estou te dando tempo para você se arrepender. Eu estou te dando tempo. Eu quero gerar sede em você. É por isso que eu te uso. E quantas vezes a gente chega aqui, é usado, e a vontade que a gente tem: Senhor, é isso que eu quero. Eu vou ser um servo melhor. Deus quer gerar sede em nós. Deus está gerando sede em nós. E aí eu entendo que o pastor falou na pregação dele. Em um dado momento ele fala: olha, se você não abdicar daquilo que Deus tem pedido para você abdicar, até esse pouquinho que Ele está te usando, Ele vai retirar. É esse tempo da sede. É esse tempo que Ele ainda está te usando, porque Ele está gerando sede em você. Mesmo você quebrando o pacto, mesmo você quebrando essa aliança que você fez com Ele, Ele está te gerando sede para que você possa se arrepender e voltar. Então não perde tempo. Deus, mais do que te encher, Ele quer que você permaneça cheio. E é por isso que eu me fiz uma pergunta, e hoje eu sei a resposta, que é o que: Senhor, por que todas as vezes que nós somos cheios no derramai, vem derramai, acontecem coisas maravilhosas, a gente sente tua presença, a gente até cai do teu poder, a gente vê que realmente é o teu Santo Espírito que se apodera de nós e nos usa para fazer coisas extraordinárias, e porque depois disso a gente volta às mesmas coisas?
Por que, Senhor? É porque a gente não se preocupa com a comunhão. A gente é igual Sansão. A gente quer ser usado para momentos específicos. E depois que esses momentos passam, a gente volta à nossa vida normal. Sabe? Porque Sansão, Deus vinha, aparecia um inimigo, o Senhor se apoderava dele. Mas depois de ser usado, Sansão ia viver a mesma vida que ele vivia. Deus está nos chamando para viver uma vida nova. Uma vida nova em retidão junto à palavra dele. Ele não quer simplesmente vir te usar para um evento específico, para um derramai, para uma tejuçuoca, para um crateus, não. Ele quer te encher para você ser usado para a sua vida. É uma vida. Ele quer te tomar e se apoderar de você para a sua vida. Não é para momentos específicos. O Espírito Santo agia assim no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, após o derramamento do Espírito, ele vem habitar, ele não vem visitar. Ele vem para habitar em nossos corações, ele vem para habitar em nossas vidas. Sim. E ele gera sede em nós. E aí eu queria que os irmãos abrissem lá em João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo de número 7. E aí vai vir uma das respostas, João, capítulo de número 7, a partir do verso 37 ao 39, ele diz assim: no último dia da grande festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixa-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água viva. Você tem sede? Você tem sede de Deus? Nesses dias foi gerado sede no teu coração? Foi gerado sede no teu coração? Jesus diz: vem a mim, porque do seu ventre fluirão rios. E no versículo 39 ele vai dizer que rios são esses. É a promessa do derramamento do Espírito. Ele faz referência à promessa do derramamento do Espírito, porque ele vai dizer no versículo de número 39. Mas isso ele falou do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, se você tem sede, venha e beba. Se você tem sede de Deus, venha e beba. Mas parece que essas palavras, elas não saltam aos nossos olhos. O Espírito Santo diz: venham a mim e beba todos que estão sedentos. E sabe o que é que acontece? Depois que a gente bebe dessa água, rios fluem. A felicidade no servir, a felicidade no se entregar e se derramar na presença do Senhor. A nossa vida é restaurada, o nosso altar é restaurado, nossa vida de comunhão com Deus é restaurada, a nossa intimidade com Deus é refeita. E a aliança é reconstruída e consertada. Então, meu amigo, não seja que nem Sansão, que só buscava e só era usado em momentos específicos e depois ia viver uma vida normal. É por isso que depois de um dia, depois da viagem de Tejuçuoca, a gente fica na mesma sequidão, nas mesmas coisas. Aí a gente pega, olha os vídeos, ó. Eita, meu irmão, como eu fui usado. Eita, meu irmão, Deus me usou daquela forma, foi maravilhoso. Mas depois a gente volta à mesma vida, parada, mirrada, fraca. Mais do que nos encher, o Senhor quer que a gente permaneça cheio. Mais do que nos encher, entenda isso. Deus quer nos encher. Deus quer nos encher. Sabe por que Deus quer nos encher?
Simplesmente porque depois que a gente realmente é cheio, nossos pensamentos mudam, nossa vida muda, nosso propósito muda, nossas intenções elas mudam. Como assim, sabe, uma palavra dessa não derramar? Eu pensei que ia vir fogo. Ei, meu querido, vai vir, mas você tem que aprender a colocar carvão e lenha para que esse fogo não venha se apagar. Essa é a receita, meu amigo. Você quer fogo? Sim, Deus vai mandar fogo. Mas mais do que mandar fogo, Ele quer que esse fogo continue aceso e ardente continuamente no teu altar. Sim. Ele quer que esse fogo permaneça aceso. Ele quer que esse fogo permaneça aceso. Só que a gente vai ver que depois que o Espírito Santo usa Sansão para se livrar desses filisteus, se passam 20 anos. E aí Sansão, ele vai, a Bíblia fala que Sansão, ele vê uma prostituta e vai se deitar com ela. E aí, lendo o texto bíblico, eu não consigo ver, e não tem claramente aqui, dizendo que Sansão bebeu nesse período que ele se prostituiu. Não tem. Mas a gente consegue imaginar, então não tem aqui, mas uma pessoa geralmente que está se prostituindo, ela geralmente consome bebida alcoólica. Geralmente. Então deixa a gente conjecturar que neste momento de prostituição, Sansão ele pode ter quebrado o outro pacto de não beber bebida forte. E depois disso a Bíblia vai dizer que ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. E Dalila, ele vai ao encontro dela e aí os filisteus eles veem que Sansão, ele está se encontrando com ela e aí eles vão e chamam Dalila. Fala assim, olha, é o seguinte, descobre o segredo dele. Se você descobrir o segredo dele, da força que ele tem, a gente vai te pagar um alto preço. Aí ela se animou. Opa, agora eu vou descobrir. Eu vou descobrir a fonte da força de Sansão. E aí acontece uma coisa que a gente faz muito, que é flertar com o inimigo que quer nos matar. Sabe por quê? Porque Sansão, ela começa a perguntar a Sansão, e aí Sansão, qual é a fonte da tua força? Ele vai e diz, olha, se você me amarrar com linha tal, com corda tal, aí eu vou me transformar no homem normal. Aí ela pega, amarra ele com aquela corda e ele se solta e ainda continua com ela. Para de flertar com o pecado que quer te matar. Para de flertar com o pecado que quer te matar. E aí a gente vai ver que Sansão, ele diz 3 coisas, 3 mentiras para ela e ela faz as 3 mentiras. Eu não entendo, eu lendo claramente eu consigo entender, mas só Sansão não entendia que ela queria tirar as forças dele. O inimigo quer tirar tuas forças, crente. E você ainda continua flertando com ele. Para de flertar com o pecado. Para de flertar com aquilo que pode te derrubar, com aquilo que pode te matar. Para de flertar. Para de responder essas mensagens. Para de enviar essas mensagens para diversas coisas. Porque o inimigo ele quer te derrubar novamente. Não flerta. O Senhor quer te usar. O Senhor quer que você permaneça cheio e não pare de hoje. Seja uma vida. Mas se atente a isso. E aí acontece, para a gente já orar, e aí acontece outra coisa, que Sansão, é interessante que ele vai, e a Bíblia vai dizer, que de tanto ela perturbar, ele sente uma angústia na alma, e ele acaba compartilhando, entregando o seu coração a ela, ou seja, revela o segredo para ela. Sabe o que é que eu entendo aqui? É que se tu não parar de flertar com o pecado, tu não vai sustentar a pressão que ele está exercendo sobre a tua vida. Você não é capaz de aguentar a pressão, você vai cair. A gente vê isso na vida de José.
com a mulher de Potifar. O que acontece? Ele corre, ele sabe que ele não vai aguentar a pressão e ele vai cair com a mulher. Você não suporta a pressão que o pecado vai exercer. Para de flertar. E aí a palavra vai dizer que Sansão, ele vai e compartilha e diz: olha, eu sou nazireu, se passar navalha no meu cabelo, eu perco as minhas forças. Aí ela vai lá de novo, porque ela já tinha ido 3 vezes, né? Ela vai à quarta e diz assim: ei, calma aí, só mais uma vez. Agora a gente derruba ele. Só mais uma vez. Ele não aguentou a pressão. Ele vai cair. Para de flertar. Para. E aí ela vai, chama alguém e faz ele adormecer nas suas pernas. E ele adormece. Ela chama alguém e ele corta as 7 tranças que ele tinha. Ele quebra o pacto do cadáver. Possivelmente ele quebra o pacto da bebida. E agora ele quebra o pacto do cabelo. Viver uma vida sem ser uma vida plena te faz quebrar os pactos que Deus tem com você. Entenda isso, escute a voz do Espírito Santo. Escute a voz do Espírito Santo te dizendo: não flerte, sai, foge. E aí corta. E aí ela fala: Sansão, lá vem os filisteus. E a Bíblia vai dizer que ele diz: eles vão vir? Então, certamente eu vou vencer eles novamente. Eu vou me levantar aqui e vou vencer eles como eu já fiz de todas as vezes. Mas no capítulo de número 16, no versículo de número 20, vai dizer que ele não sabia, mas o Espírito do Senhor havia se apartado dele. De tanto flertar com as promessas de Deus, com a intimidade com Deus, o Espírito Santo saiu da vida de Sansão. E é interessante que algumas traduções vai dizer: e ele não notou. Cuidado. Talvez você se levante e venha dizer: eu vou fazer aquilo novamente, eu vou tocar novamente, eu vou pregar novamente, eu vou evangelizar novamente, e o Senhor será comigo, e eu vou vencer esses inimigos como das outras vezes. Mas cuidado, pode ser que o Espírito do Senhor tenha se apartado de ti. E eu queria que os irmãos se levantassem para a gente orar. Vamos orar. E acontece que depois que Sansão ele cai nas mãos dos seus inimigos, os inimigos pegam ele, e a primeira coisa que os inimigos fazem é furar os olhos de Sansão. Quando o inimigo ele te vence, escute bem isso, preste atenção. Quando o inimigo ele te vence, a primeira coisa que ele faz é tirar a tua visão. A primeira coisa que o inimigo faz é tirar a tua visão. Mas deixa eu te dizer nesta noite, na promessa que Deus faz lá em Joel, que se cumpre em Atos, o primeiro dom que o Espírito Santo ele dá à igreja não é o dom de línguas. O primeiro dom que acontece lá em Atos é o dom de visão. Porque a palavra fala que depois que eles ouviram um som como de vento impetuoso, eles viram línguas repartidas como de fogo. Você pode ter brincado. Você pode ter chegado aqui achando que poderia vir e buscar somente para o derramar. Mas Deus, Ele quer transformar a tua vida, não só aqui, mas te fazer ter uma vida plena com Ele. Que você seja usado para além dessas 4 paredes. Para as pessoas no teu trabalho que não conhecem a Deus e procuram um referencial e não conseguem olhar para você e dizer que você é um referencial para elas. Deus, Ele quer te levar além dessas 4 paredes e fazer você
ser um ganhador, um libertador, um juiz para essa geração. Um juiz a qual vai declarar a liberdade aos cativos. Um juiz que vai viver em plena santidade com Deus, a ponto de ir até a morte com Ele. Então desperta. 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 Porque até o pouquinho que você ainda está sendo usado pode ser retirado de você. Desperta. Desperta. Deus quer te chamar para mais perto. Ele quer fazer com que você seja uma bênção. Mas para além dessas quatro paredes, Ele quer te fazer ter uma vida plena com Ele. E você poderia estar muito bem dizendo: essa mensagem é para descrente. Não, o Senhor dá essa mensagem para os crentes mesmo, para que você possa se arrepender, para que você possa entender que você não pode buscar somente para o derramar, você não pode buscar apenas só para Viçosa, você não pode apenas se entregar para Maracanaú, mas você tem que se entregar também nos adorais, você também tem que se entregar para os vinde, você também tem que se entregar para o Cristo em meu lar, você tem que se entregar, para que através da sua vida, vidas sejam libertas.